Senhoras e senhores da IEQ Parque Tietê, sejam todos bem-vindos a bordo. Realizaremos uma viagem com destino aos céus abertos. Nossa próxima escala será a superação. Pedimos a atenção de todos aos procedimentos de segurança. A partir desse momento, deixe disponível um lenço de papel em caso de um choro inesperado e auxilie aos demais. O comandante Jesus e toda a tripulação têm a satisfação em recebê-los a bordo. Tenham todos uma boa viagem. Iniciamos o ano de 2020 na presença do nosso Senhor Jesus. Momento de comunhão com nossos irmãos. Quanta expectativa! Quantos sonhos! Quanta vontade de realizar esses sonhos! Vários testemunhos e agradecimento por um ano que se iniciava. Muita comida e sorriso no rosto. Cada um com sua família, felizes por um ano que se iniciava. Tivemos a nossa esperada campanha, 12 dias de clamor para 12 meses de bênção, com um tema que não imaginávamos que faria muita diferença em nossas vidas. Ano da superação. Deus estava nos preparando, pois Ele sabia o que estava por vir. No primeiro dia da campanha, Deus nos trouxe uma palavra dizendo que nós iríamos precisar mudar a nossa forma de pensar para ter um ano de repleta mudança em nossas vidas. Deus estava nos ensinando a superar. Túnicas de José, cada uma para uma época até se tornar governador. Assim, em nossas vidas, Deus estava nos ensinando que iria nos dar estratégia para cada fase que iríamos enfrentar. Também veio uma palavra dizendo: apresente suas impossibilidades, que Deus realiza o milagre. Que Deus tem porção dobrada para você, que você vai romper e superar. Quanta palavra de vitória e incentivo! O nosso Deus é perfeito e Ele já estava nos preparando para enfrentarmos uma guerra que sem a presença dEle, que sem a força dEle jamais nós iríamos conseguir vencer. Deus é perfeito no que faz. Ele veio nos preparando a cada culto. Ele veio nos incentivando a cada culto. Também demos início
há uma novidade na nossa igreja, Escola de Discípulos. Nossa, que alegria! Como foi bom reunirmos para aprender mais do Senhor. Iniciamos o ano de 2020 a todo vapor, com várias atividades em nossa igreja. Muitos projetos. Que alegria! Nos reuníamos sem medo, com muita vontade de estar junto, de abraçar, de poder nos divertir e se alegrar junto com os nossos irmãos. A nossa igreja passou a ficar aberta no período da tarde até o início da noite. Tivemos balé, aula de bateria, diversas atividades. Mas uma notícia assustadora mudou toda a nossa rotina. E fomos proibidos de realizar atividades na nossa igreja. Não podíamos mais nos reunir para adorar ao Senhor como fazíamos antes. Ah, mas a igreja do Senhor não parou. Passamos a realizar nossos cultos online. Uau! Que desafio, hein? Os nossos pastores não se intimidaram e foram à luta, enfrentar esta guerra e passaram a fazer cultos online, pelo YouTube, pelo Facebook, e Deus começou a realizar uma grande obra na Igreja do Evangelho Quadrangular do Parque Tietê. Ah, vocês lembram da Escola de Discípulos? Então, a gente passou a ter a nossa Escola de Discípulos online. Em nenhum momento deixamos de aprender a palavra do Senhor. Nossa igreja aproveitou o momento e criou um bazar que jamais imaginávamos que ia dar tão certo. E com o dinheiro arrecadado do bazar, começamos a criar um projeto social. Um projeto que começou bem simples e pequeno, mas que ao passar dos dias, Deus foi fazendo crescer cada vez mais. E passamos a distribuir marmitex para os moradores de rua. E a nossa ceia? Ah, com certeza aconteceu online. Não íamos deixar de celebrar esse grande momento da ceia do Senhor Jesus. Fizemos tudo online, cada irmão na sua casa, com o seu pedacinho de pão, com um pouquinho de suco. Ali realizamos a ceia do Senhor. Não estávamos entendendo nada, mas em nenhum momento a igreja do Senhor parou. Em nenhum momento a igreja do Senhor deixou de adorar. Enfim, fomos autorizados a voltar a realizar os cultos presenciais, mas com uma novidade, com a máscara. Mas a máscara não nos impediu de glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque com tudo que estava acontecendo,
Deus estava nos sustentando. O céu está nos sustentando. Vivendo um dia de cada vez, vivendo um milagre dia após dia. Tivemos a campanha Busca do Espírito Santo. Nossa, que presença gloriosa do Senhor Jesus. Que presença maravilhosa do nosso Deus. E aos pouquinhos, as atividades da igreja voltaram a acontecer. Tivemos batismo nas águas, salvação de almas. Deus começou a realizar uma grande obra em nossa igreja. E voltamos a nos reunir novamente. Claro que agora com máscara, álcool em gel, mas isso não impediu a igreja do Senhor de glorificar o nome do nosso Deus. Não foi fácil manter a sanidade, a esperança e ainda manter a fé de pé, enquanto tudo se desmoronava. Choramos, sentimos medo, uma montanha-russa de sentimentos. Mas em todo tempo, Deus conosco, segurando nossas mãos e nos mantendo de pé. Ainda estamos em guerra, enfrentando essa batalha, mas na certeza de que Deus está conosco, na certeza de que o céu está nos sustentando, na certeza de que tem céu aberto para nós. E até tudo isso passar, meu irmão e minha irmã, o que nos resta é adorar a Deus. A paz, irmãos. Meu nome é Deise, eu sou membro da IEQ Parque Tietê e vim dar um testemunho que no tempo da pandemia o Senhor tem nos honrado. Eu trabalhei por quase 6 anos no escritório de despachante, mas devido à pandemia, o Detran fechou e meu chefe teve que me dispensar. E nesse período eu fiquei recebendo seguro-desemprego, confiando que Deus tinha o melhor para mim, e fui convidada a ser sócia numa loja de lingerie. Uma grande amiga minha tinha uma loja no interior, estava com vontade de trazê-la para São Paulo. E quando ela viu que eu estava desempregada, ela me fez essa oferta. Tenho muito a agradecer a Deus por esta oportunidade, e eu sempre falo que eu serei a maior dizimista da IEQ Parque Tietê. Esse é um sonho do meu coração e eu creio que eu chegarei lá. Quero agradecer nossos pastores, Alcione, pastor Alexandre, que tem nos ensinado a buscar a Deus em primeiro lugar, a semear, e não tem deixado faltar nada, nem coisa pequena, nem coisa grande. Basta você se derramar perante a Ele, buscar Ele de todo o seu coração, e o mais Ele fará. Que 2021 seja um ano de céus abertos. Tudo que vier do céu eu quero. Amém. A paz para todos. Estou aqui para agradecer aos anjos que Deus enviou para minha vida, que é o pastor Alexandre e a pastora Alcione, que foram os anjos que Deus enviou assim para me levantar do abismo. E comecei a ir para a igreja, e depois disso Deus só fez maravilhas na minha vida. E em meio à pandemia, Deus me deu condições que eu pudesse
trocar de carro, né? Deus conhece a minha necessidade, Deus conhece todo o meu coração e creio na promessa de Deus, que Ele tem muito mais para mim, para minha vida, e Deus só tem me trazido alegria com a minha família quadrangular, que me receberam de braços abertos, os meus pastores, que eu agradeço muito, que eu amo muito, e que abraçaram a minha causa, abraçaram a minha filha, e eu tenho muito, muito que agradecer. Obrigada, família quadrangular. Paz, meus irmãos, paz seja convosco, amém? É um prazer poder participar dessa família, fazer parte dessa família tão linda, que é a do Evangelho Quadrangular. Eu venho aqui diante de vocês nesse momento para prestar uma homenagem muito forte, muito grande ao meu Deus, com o meu testemunho de vida. Quero dizer, irmãos, que em novembro, quando aconteceu praticamente o ano todo, essa pandemia, né? Então, eu estava com problemas de câimbras em minhas pernas. E eu sentia muitas dores nas pernas, eu sentia assim como se tivessem nós nas minhas pernas, quando dava aquelas câimbras tão forte que muitas vezes eu chegava a dar saltos da cama no meio da noite por conta das dores que eu sentia devido às câimbras. No domingo, que era aniversário da igreja, estava acontecendo um momento da oração, onde a pastora ela estava ungindo, orando sobre a vida dos enfermos, repreendendo todo espírito de enfermidade na vida das pessoas. E eu estava atrasada para ir para a igreja naquele dia, então eu resolvi ficar em casa para não ter que chegar no meio do culto em diante. Eu fui curada das câimbras através da oração pela live, e eu fui também recebi a bênção do Senhor sobre esse desentendimento que aconteceu, que foi um desentendimento assim sem nexo, né? Uma coisa assim armada mesmo pelo adversário para quebrar minha comunhão, para me entristecer, porque era uma semana assim que a gente estava assim totalmente voltada para o movimento da igreja. E assim, a gente ficou numa situação que Deus nos honra a cada instante. Ele nos honra mesmo e faz com que nós possamos andar em verdade, em espírito, sentindo a presença do Senhor, sendo direcionada por Ele. E eu tenho, assim, no meu espírito, a paz e a convicção de que eu posso realmente todas as coisas em Cristo Jesus. Paz, igreja, boa noite. Eu queria falar meu testemunho que eu tive em 2020, muito importante, um ano muito difícil. Um ano difícil para todo mundo, né? Mas eu recebi bênçãos e graças muito grandes de Deus. E eu quero dizer que ser fiel no dízimo é a coisa mais importante pra gente. Realmente, a fidelidade com Deus é deixar tudo no altar, é acreditar que tudo Ele pode fazer se você der tudo pra Ele. E tudo tudo assim. E às vezes é difícil desapegar, eu tinha muita dificuldade mesmo de dizimar. E aí eu aprendi a dizimar e passei a dar o dízimo com todo amor. E no meio da pandemia eu recebi um dinheiro que só eu recebi, até hoje no hospital onde eu trabalho, só eu recebi. E pedi para a pastora e o pastor entrar em oração, não esperava. De repente, uma mulher me ligou de uma construtora, né? E para me vender um apartamento que eu não esperava nunca. E aí as coisas foram se encaixando e foi acontecendo. E era na mesma rua onde eu tinha comprado há 12, 13 anos atrás um apartamento. E eu não pude finalizar
ficar com o apartamento eu não consegui. E aquilo me doía. E eu quero falar que foi na mesma rua, a mulher me ligou na minha casa, eu nem sabia desse empreendimento. E quero dizer que Deus me honrou quando eu fui na Caixa Econômica. A Caixa aumentou o valor do financiamento, me tirou parcelas que eu teria que pagar intermediários, que realmente eu nem teria como pagar. E eu vejo a mão e o cuidado de Deus todos os dias nisso. Já em março vou me entregar as chaves, já vou mudar, e era um desejo do meu coração de muito tempo. E Deus realizou nesse ano de 2020. E eu quero louvar e agradecer ao Senhor por esse ano. Um ano muito difícil, muito. E ainda continua sendo, porém eu fui muito, muito abençoada. E eu agradeço a Deus todos os dias. E a essa igreja, a esses pastores que estão ali, sempre com a gente, sempre nos dando força, né? Nos alimentando com fé, com palavras, com gestos. E a igreja também, que nos abençoa sempre. Tá? Beijo, gente. Boa noite. Paz seja convosco. Eu vivi fases de confinamento total, porque eu sou cuidadora, e eu fiz um PCR a partir do instante que meu PCR deu negativo. Eu fui para o confinamento em uma casa com 11 pessoas. Tinha todo o suplemento, tinha de tudo, mas assim, eu tinha uma boa convivência, mas longe de todos. E a minha maior dificuldade foi a parte espiritual. Porque na casa, os donos da casa são maçom. Por volta de 45 dias, tinha 3 crianças na casa. E no período da tarde, eu não tinha nada para fazer, eu ia brincar com as crianças. A gente ia jogar bola, jogar videogame, e eu passava a tarde com eles. E um deles passou muito mal, sentia muita dor. Eu levei ele pro meu quarto e comecei a orar. E ele dormiu. Eles chamaram o médico veio atender na residência. O médico examinou ele e falou: ele não tem nada. Ele falou: não, eu não tenho. Ele virou pro médico e pra mãe e disse: não, eu não tenho. Porque a Aline orou e Jesus me curou. E a avó também estava presente. Naquele momento a avó saiu dali, foi para um outro ambiente, uma outra parte da casa. Ela não falou diretamente para mim, mas eu ouvi ela dizer assim: eu odeio crente. Quando eu vejo eu tenho vontade de matar. Jesus, esconde as facas, porque eles é colecionador de faca. Jesus, esconde as facas, meu Deus. E saí dali. Coloquei um louvor do Gerson Rufino, o Espírito Santo, e estava lendo a Bíblia. O meu patrão chegou, o dono da casa, e ele falou para mim assim: você consegue ler e ouvir música ao mesmo tempo? Eu falei: conseguindo. Ele falou: você tá lendo o quê? Eu falei: eu tô lendo a Bíblia. Ele: quem tá cantando? Eu falei: é o Gerson Rufino. Ele: posso ouvir também? Eu falei: pode, fica à vontade. E aí ele começou a me fazer perguntas sobre a igreja. Ele falou: se eu chegasse na sua igreja, vocês faziam o quê? Me empunhava para fora? Eu falei: não, jamais. Você seria muito bem recebido. Aí ele falou assim: mas por que ler a Bíblia? Não pode ler a Bíblia. A Bíblia é um livro sagrado. Eu falei: sim, mas foi feita para nós ler, para nós ter conhecimento. Tudo que você precisa está aqui. Aí ele olhou para mim, não falou nada e saiu. Depois ele voltou novamente. Ele pediu se eu mandaria aquele louvor pro zap dele. Eu falei: mando. Aí ele falou assim: e se eu aceitasse Jesus? Eu falei: o céu ia estar em festa. Ele: nossa, você é direta. Eu falei: sou, é a realidade, a gente tem que ser assim. Aí ele falou: tá bom. Aí eu mandei o louvor para ele. Hoje ele fala para mim
que ele viaja, eles têm fazenda no Tocantins. Ele não vai de avião, ele vai de carro. Aí ele falou pra mim que ele vai de Ribeirão Preto a Tocantins ouvindo louvor. Falei pra ele, amém. Essa foi a minha maior vitória. Apesar de todas, né, de Deus estar presente cuidando da gente, mas essa foi a minha maior vitória. De ver um maçom pedindo para ouvir louvores, pedindo para me ensinar ele a ler a Bíblia. Eu vi ele faz 15 dias. Ele falou para mim, eu baixei a Bíblia no celular dele, e ele falou para mim que todos os dias ele lê um pedacinho da Bíblia. Isso é muito gratificante, porque essa pandemia veio para que a gente pudesse acordar, para que as pessoas pudessem lembrar que tem um Deus que pode tudo, que é poderoso, que dinheiro não compra nada, que dinheiro não traz felicidade para ninguém. A única felicidade que você precisa é ter Jesus. Se você tem Ele, você tem tudo mesmo. Beijos, que o Senhor Jesus abençoe a todos. Que 2021 seja o ano da vitória.